Poderia-se argumentar que se Rena tivesse simplesmente mantido a cabeça baixa, como fez todos os dias nos últimos 9 anos, o Beta nunca teria tido motivo para notá-la. Mas, por outro lado, se Korik fosse metade do segundo em comando que seu rei acreditava que ele era, ele nunca teria cometido o erro de arrastar uma serva quieta para o ringue para rir dela. Então, na verdade, quando a corte contou a história depois, e eles a contaram por muito, muito tempo, a culpa era dele. Toda ela. Cada hematoma, cada elmo amassado, cada guarda real deixado gemendo na terra, enquanto uma garota que servia cerveja para viver pairava sobre eles, sem nem mesmo ofegar. Mas isso veio depois. Primeiro, havia apenas a prova e o cheiro de grama pisoteada, e Rena carregando uma bandeja que ela não tinha a menor intenção de largar. A prova acontecia 2 vezes por ano na Coroa de Pedra, e 2 vezes por ano o povo comum de alto alcance subia a estrada sinuosa para assistir. Qualquer um poderia entrar no ringue e desafiar por um lugar na guarda real, mas quase ninguém jamais conquistava tal lugar. O que eles ganhavam, em vez disso, era uma lição dada na frente de toda a cidade sobre onde um lobo inferior pertencia e onde não pertencia. Kororek conduzia as coisas assim de propósito, pois uma cidade amedrontada era uma cidade obediente, e o Beta gostava de suas cidades do mesmo jeito que gostava de sua cerveja, quietas e sob seu domínio. Rena havia servido nesses eventos por anos. A Corça Cinzenta a enviava colina acima com as outras servas, e ela se movia pelos bancos, enchendo copos e não dizendo nada, o que lhe convinha, porque não dizer nada era a única coisa no mundo em que ela era verdadeiramente talentosa. Outros lobos exalavam cheiro como o fogo exala calor, cheiros de raiva, desejo e medo. Rena não exalava nada. Para um nariz, ela parecia vazia, como o ar, como ninguém em particular parado exatamente onde alguém deveria estar. Ela aprendeu jovem que uma garota que parecia ninguém podia atravessar qualquer sala do reino e ser esquecida antes mesmo de chegar à porta. Ela construiu sua vida inteira em ser esquecida, pois era mais seguro que a alternativa, e ela sabia disso melhor do que sabia seu próprio nome. E foi por isso que, quando a voz de Korik cortou o pátio, ela a princípio não entendeu que era dirigida a ela. Você aí, a pálida com a bandeja. Os bancos se calaram. Rena ergueu o olhar e encontrou o Beta sorrindo para ela da beira do ringue, largo e dourado, e satisfeito consigo mesmo, do jeito que ele sempre parecia quando encontrava alguém pequeno para se divertir. Ao lado dele, um garoto estava de joelhos na terra. Pel, o ajudante de cozinha, com apenas 16 anos, que havia entrado na fila dos desafiantes por um desafio e recebido exatamente a humilhação para a qual a fila foi criada. Seu lábio estava cortado. Ele tentava não chorar e falhava. Este pertence à sua casa, não é? Disse Korik. Ele luta como um trapo de cozinha. Pensei que talvez a garota que enche meu copo pudesse mostrar a ele como se faz. A corte riu porque a corte sempre ria quando Korik queria. Venha, docinho, largue a bandeja. Dê uma lição aos meus guardas. Todos nós poderíamos usar um pouco de entretenimento. Rena fez o que treinou a vida inteira para fazer. Ela olhou para o chão e disse baixinho: Não, meu senhor, eu apenas sirvo. Deveria ter acabado ali. Em qualquer outro dia teria acabado. Mas Kororek estava entediado, e um Beta entediado é um animal perigoso. E ele se abaixou, puxou Pel pelo colarinho e ergueu a mão para golpear o garoto novamente, com mais força, pelo crime de ter sido alvo de risadas. E algo dentro de Rena, que ela manteve acorrentado por 9 longos anos, levantou-se de uma vez e pôs a mão no trinco. Ela pousou a bandeja. Ela a pousou com muito cuidado, do jeito que uma pessoa faz quando sabe que a próxima coisa que fizer não poderá ser desfeita. Deixe-o ir, disse ela. Eu aceito sua luta. O pátio rugiu. Kororek largou o garoto e abriu os braços para a multidão. Encantado, já saboreando a imagem da serva deitada de costas. Ela vai lutar! Ele bradou. Vocês a ouviram. Mande Doran com cuidado. Não queremos quebrar o estoque de cerveja do rei. Lá no alto assento, meio na sombra sob as bandeiras negras, o próprio rei Alfa se inclinou para a frente com a expressão levemente curiosa de um homem observando uma moeda girar, imaginando para que lado ela cairia. Rena entrou no ringue e sua intenção era perder. Essa era a verdade, a parte que ela nunca conseguiu fazer ninguém acreditar depois.
Ela pretendia levar um golpe limpo, cair e ser esquecida até a hora do jantar. Esse era o plano. Mas Doran avançou contra ela do jeito que homens grandes avançam contra mulheres pequenas. Descuidado, confiante, já olhando para a multidão além dela. E 9 anos de uma coisa acorrentada subiram por sua espinha em um único impulso silencioso. E seu corpo fez o que foi construído para fazer muito antes de ela aprender a ser ninguém. Ela não se lembrava de ter decidido se mover. Ela se lembrava do depois. Doran de joelhos, ofegante, seu próprio pulso torcido na direção errada em sua mão. O segundo guarda já vindo e já caindo. O terceiro, ela não golpeou para ferir. Ela golpeou para acabar, de forma limpa, como a água apaga uma vela. E um por um, os melhores lobos da guarda real encontraram a poeira de seu próprio ringue nas mãos de uma garota que não tinha cheiro para nenhum nariz no pátio. Quando acabou, o silêncio era tão completo que Rena podia ouvir seu próprio coração. E sob ele, fraco e terrível, o som de uma corte percebendo que havia visto algo que nunca deveria ter visto. 12 guardas no chão, nenhum deles capaz de dizer como. E no meio deles estava Rena, a bandeja esquecida, o peito arfando, a corrente partida. Tudo o que ela passou a vida inteira escondendo, agora exposto ao ar livre para o rei, o Beta e toda a cidade olharem. Corey não estava mais rindo. O rei se levantou de seu assento. Ele desceu os degraus lentamente e os guardas que ainda conseguiam ficar de pé se ajoelharam. E ele atravessou a grama revirada e parou a um braço de distância de Rena, e ela viu seus olhos pela primeira vez. Eles eram do cinza de uma lâmina deixada na chuva e não estavam mais curiosos. Eles estavam fazendo cálculos. Ele olhou para ela do jeito que se olha para uma resposta que não se esperava e não se tem certeza de que pode pagar. "Qual é o seu nome?", disse o rei Alfa. Não era bem uma pergunta, e Rena, que passou 9 anos sendo ninguém, abriu a boca para mentir e descobriu pela primeira vez que não se lembrava como. Ela não dormiu naquela noite e pela manhã havia se convencido de 3 futuros diferentes, cada um pior que o anterior. A corça cinzenta estava quieta quando ela desceu. Quieta demais. O tipo de silêncio que uma sala faz quando todos nela estavam falando de você e param no momento em que você aparece. Sila estava lá atrás do bar, limpando o mesmo copo limpo que parecia estar limpando há 1 hora. Pel sentou-se junto à lareira fria, com o lábio cortado, e não encontrou seus olhos, o que disse a Rena mais do que qualquer palavra poderia. Sila finalmente pousou o copo. "Então", Sila disse, "você quer me dizer onde uma serva aprende a dobrar a guarda real como roupa molhada?" "Não", disse Rena. "Não", Sila concordou, sem surpresa. Ela conhecia Rena há 8 anos e nunca tinha conseguido uma resposta direta dela sobre nada que importasse, e há muito tempo tinha feito as pazes com isso. "Bem, seja lá o que você for, é melhor decidir o que vai fazer a respeito, porque você fez isso na frente de toda a cidade, e toda a cidade tem boca." Ela hesitou, e a hesitação foi pior que sua franqueza. "Rena, estão dizendo que o Beta pretende mandar te prender." Aí estava, o primeiro de seus 3 futuros chegando bem na hora. "Sob que acusação", disse Rena, embora já soubesse que não precisava de uma. "Um Beta precisa de uma acusação?" Pel explodiu de perto da lareira, sua voz rachando ao meio. "Você o fez parecer um tolo na frente do rei. Homens como Corey não perdoam isso. Eles enterram." Ele estava de pé agora, desolado, torcendo as mãos. "A culpa é minha. Se eu não tivesse entrado naquela fila, se eu não tivesse, você ainda seria... Você estaria segura. Você seria ninguém. E agora eu sou alguém", disse Rena suavemente. E havia toda a sua dor naquelas 3 pequenas palavras, embora apenas ela pudesse ouvi-la. Por 9 anos, ser ninguém tinha sido o teto sobre sua cabeça e a fechadura em sua porta. Uma loba que não tinha cheiro não podia ser encontrada, não podia ser usada, não podia ser perdida. Do jeito que ela uma vez foi perdida, ela se transformou em ar vazio de propósito. Porque da última vez que o mundo olhou para ela e viu uma arma, ele levou tudo o que ela amava para pôr as mãos na arma e a deixou com nada além do treinamento e da ruína. Ela havia jurado nunca mais, nunca ser vista, nunca ser desejada,
E em um piscar de olhos, para poupar um garoto de um segundo golpe, ela jogou todos os 9 anos no ringue e perdeu. Ela não disse nada disso. Ela ainda estava decidindo se fugia e para onde uma pessoa foge quando seu próprio cheiro não pode traí-la. Foi quando a porta da Corsa Cinzenta se abriu sem uma batida e a luz da manhã atrás dela escureceu com a forma de soldados, que não eram os homens de Korik. Rena conhecia os homens de Korik. Estes usavam o preto da casa do próprio rei, a guarda pessoal, aqueles que não respondiam a nenhum beta. E eles preencheram a entrada e não sacaram suas lâminas, o que de alguma forma foi mais assustador do que se tivessem sacado. Rena da Corsa Cinzenta, disse o da frente, o rei ordena sua presença. Naquele momento, Sila ficou pálida. Pel emitiu um pequeno som quebrado, e Rena, que construiu uma vida em parecer ninguém, entendeu com uma clareza terrível que essa habilidade finalmente a havia abandonado, porque cada lobo naquela porta estava olhando diretamente para ela. E não havia mais nenhum lugar em todo o reino para ser esquecida. Ela pensou nos olhos cinzentos do rei fazendo seus cálculos. Ela pensou, ele decidiu o que eu sou e agora decidiu o que fazer a respeito. E o não saber, que era pior do que qualquer resposta poderia ter sido, a fez ir. O que mais havia a fazer? Ela os deixou levá-la pela estrada sinuosa que ela havia subido 100 vezes com uma bandeja, passando pelo ringue, onde a grama ainda estava rasgada da noite anterior, e entrando pelas grandes portas da coroa de pedra, por onde uma garota como ela nunca deveria passar. E a cada passo ela dizia a si mesma que o pior seria uma cela. E a cada passo ela acreditava menos nisso. Porque um rei que deixa um lobo sem nome humilhar sua guarda e ir embora, apenas ensina o próximo lobo sem nome a tentar. Ele não podia deixar passar. Ela sabia disso como conhecia as próprias mãos. Eles a levaram para uma pequena sala de pedra, cinzenta, fria e vazia, e a deixaram lá. E a porta se fechou, e Rena ficou sozinha com seu coração batendo, esperando para saber sua sentença. Então um sino começou a tocar em algum lugar acima dela, profundo e lento, e ela ouviu, vindo através do chão, um único par de passos, sem pressa, tranquilos. Um lobo caminhando em sua direção, sem se apressar. Os passos pararam do lado de fora da porta, e o corpo inteiro de Rena ficou imóvel. Só ficava assim antes de um golpe, porque ela sabia, do jeito que a presa sabe, exatamente quem estava do outro lado. A porta se abriu e Thorin, rei de toda Calmir, entrou na pequena sala cinzenta e o ar mudou. Rena sentiu antes mesmo de se virar uma pressão contra sua pele, todo o peso de um verdadeiro alfa preenchendo um espaço que estava vazio um instante antes. Ela sabia que ele era o rei, mas as moedas não carregam isso. A certeza silenciosa e total de um lobo que nunca precisou levantar a voz para ser obedecido, que ocupava toda a sala simplesmente por escolher estar nela. Na noite anterior, ela o observara de baixo e pensara apenas que ele era alto. Parada diante dele agora, com a porta fechada, ela entendeu que tinha sido muito estúpida e se tornado inimiga de um homem que não precisava de inimigos para acabar com ela. Ah, disse o rei, olhando para ela com aqueles olhos cinzentos como a chuva. Aí está ela, minha noiva corada. A mente de Rena ficou completamente em branco. Sua, disse ela. O quê? Minha companheira? Ele disse isso de forma agradável, do jeito que outro homem poderia comentar sobre o tempo, e ele passou por ela para se apoiar na mesa de pedra fria como se fosse o dono, o que, claro, ele era. A corte inteira já deve ter ouvido. Minha companheira há muito perdida, escondida todos esses anos em uma estalagem comum, revelada a mim finalmente no ringue pelo fogo em seu sangue. Muito comovente. As canções serão terríveis. Tente parecer comovida. Ela o encarou. Por mais que tentasse, não conseguia dizer se ele estava zombando dela, e o não saber a tornava imprudente. Do jeito que o vinho uma vez tornara outros imprudentes, embora ela nunca em sua vida tivesse precisado de uma gota. Eu nunca o conheci, disse ela. Não há vínculo entre nós. Você sabe que não há. Eu sentiria. Sentiria? Ele inclinou a cabeça e algo por trás da tranquilidade se aguçou. Você é uma vazia, Rena da Corsa Cinzenta. Não se dê ao trabalho de negar. Eu vi 12 dos meus guardas caírem para uma loba que eles não podiam cheirar. E só existe um tipo de lobo que um nariz não consegue encontrar. Sua linhagem eram as lâminas silenciosas do avô do meu avô,
antes de serem caçados até o último. E uma vazia, minha cara, não exala nada, nem medo, nem desejo, e nem a nota de um vínculo. Ele abriu as mãos, e o sorriso que se espalhou com elas foi lento e confiante, e ela pensou furiosamente que era agradável demais para ser confiável. O que significa que, quando eu me levantar em meu próprio salão e disser ao reino que a resposta soou entre nós naquele ringue, que o próprio destino colocou uma rainha em uma serva, não haverá um único lobo vivo que possa provar que sou um mentiroso, porque não há cheiro em você para verificar. Você é a mentira perfeita. Sempre foi. Você simplesmente nunca teve ninguém inteligente o suficiente para usá-la para isso. E aí estava. Rena sentiu a armadilha se fechar em seus tornozelos tão perfeitamente como se ele a tivesse desenhado na terra. Naquele momento, ela era uma loba sem nome que havia incapacitado a guarda real. Isso era um crime punível com enforcamento em qualquer reino e um misericordioso. Mas uma vazia era pior que uma criminosa. Uma vazia era um horror das guerras antigas. Uma lâmina que atravessava paredes, e uma corte amedrontada faz coisas terríveis e completas com horrores. Negara a alegação do rei, e ela era um monstro a ser abatido antes que pudesse ser virada contra eles. Permitir, e todo o negócio ruim se tornava destino. Uma história de amor intocável. Por que, ela disse, sua voz saindo mais baixa do que pretendia? Por que o rei Alfa se ligaria a uma serva que ele não conhece? O que você ganha com isso? Por meio fôlego, a tranquilidade desapareceu de seu rosto, e o que estava por baixo era cansado, duro e mais velho que seus anos. E então se foi, e o sorriso voltou como uma cortina se fechando. Uma lâmina, disse o rei suavemente, que ninguém neste palácio possui além de mim. Você não tem ideia, Rena, do quanto eu precisei de uma dessas. Ele se afastou da mesa e foi até a porta, parando com a mão nela. Alguém em minha casa está tentando me matar. Eles têm tentado há quase um ano, e cada lobo em quem eu poderia confiar para encontrá-los responde a algum beta, ou alguma casa, ou alguma lealdade antiga, mais antiga que minha coroa, exceto você. Você não responde a ninguém. Você não tem cheiro de ninguém. Você é, de fato, a única loba em toda Calmir que eu posso ter certeza que não foi enviada. Ele olhou para ela e, por um momento, a máscara se afinou o suficiente para que ela quase acreditasse no que estava por baixo. Finja ser minha companheira. Deixe-me mantê-la por perto. Ajude-me a encontrar a mão por trás da faca. E quando terminar, eu lhe darei um nome tão pesado que nenhum beta no reino jamais ousará tocá-la novamente. Esse é o acordo. Você pode levar a noite para odiá-lo. Ele abriu a porta. No limiar, ele olhou para trás uma última vez, e o rei agradável estava firmemente de volta ao lugar. Jantar, ele disse, esta noite, vista o que quiser, embora me digam que é costume fazer um esforço. E ele sorriu para ela, caloroso, falso e deslumbrante. Estou ansioso para conhecer minha noiva. Então ele se foi, e a recusa que Rena estava construindo morreu sem ser dita em sua boca, porque o sino acima dela havia parado de tocar, e no silêncio que deixou para trás, ela podia ouvir, distante e inconfundível, o som da voz de Korik no corredor, perguntando a um guarda onde a vazia estava sendo mantida. O jantar foi servido em uma pequena sala alta, onde as janelas davam para toda a cidade adormecida, e Rena sentou-se nela como uma prisioneira esperando um veredito, o que, por suas próprias contas, exatamente o que ela era. O rei chegou sem cerimônia, ainda com o simples cinza do dia, e quando seus olhos a encontraram do outro lado da pequena sala, algo neles piscou que ela não conseguiu nomear e não confiou. Bem, ele disse, você se esforçou afinal. Combina com você. Ela não havia feito esforço algum. Tinha vindo com o mesmo linho gasto em que servia, e ambos sabiam disso. E ela entendeu que ele era simplesmente assim. Que ele cobria cada silêncio com charme do jeito que outros homens buscavam o vinho. Você zomba de mim, disse ela. Eu a elogio. Você não está acostumada com a diferença. Sente-se, coma. Você parece não ter dormido. E eu me recuso a deixar minha futura rainha desmaiar na sopa em nossa primeira noite. Isso começaria tantos rumores. Ela não comeu. Em vez disso, ela o observou, do jeito que aprendeu a observar qualquer coisa que pudesse se tornar uma ameaça. E ela esperou que ele fizesse seu movimento, e ele não fez. Ele falou,
Ele contou uma história longa e ridícula que ela tinha quase certeza de que foi inventada na hora. E em algum lugar no meio dela, sem querer, ela fez a pergunta que a rondava o dia todo. Por que eu, de verdade, você disse, uma lâmina em que você pudesse confiar, mas uma vazia que você nunca conheceu não é uma lâmina em que se pode confiar. É apenas uma lâmina cujo fio você não pode ver. Não é a mesma coisa. O rei pousou sua taça. Quando ele respondeu, a tranquilidade havia sumido de sua voz. Porque eu vi porque você fez aquilo. Ele disse no ringue, você não entrou por glória. Você passou 9 anos fugindo da glória. Você não entrou por dinheiro. Você entrou porque um garoto estava prestes a ser golpeado uma segunda vez e você não suportou. Ele se inclinou para a frente. Uma loba que quebra um silêncio de 9 anos para poupar um ajudante de cozinha de um golpe não é uma loba que foi enviada para mim. Lobos enviados são cuidadosos. Você foi o oposto de cuidadosa. Você foi a coisa menos cuidadosa que eu já vi. Foi a coisa mais honesta que eu já vi. E eu passei minha vida inteira cercado por mentirosos. Então acredite em mim quando digo que sei a diferença. Foi, Rena pensou, uma resposta muito boa. Querer acreditar nisso era exatamente como uma pessoa inteligente se tornava uma tola. Mostre-me, ela disse em vez disso. Você quer caçar a mão por trás da faca? Então me mostre a casa. Toda ela. Não a sala do trono. As partes que um rei nunca vê. Os registros de estoque, as rotas de vigia, os livros contábeis. Ninguém pensa em mentir neles porque ninguém importante jamais os lê. É aí que uma coisa como essa se esconde. Não no grande salão, nas pequenas salas sem graça. Reis não iam rastejando por depósitos. Em vez disso, ele se levantou, e a ânsia juvenil que tomou conta dele foi tão repentina e tão real que desfez um pouco da guarda dela antes que ela pudesse impedir. Agora, ele disse, mostre-me agora. Há 1 ano que eu quero entender minha própria casa. E cada lobo que perguntei respondeu com uma reverência em vez da verdade. Mostre-me as salas sem graça, Rena. Vamos descobrir juntos se é tão simples quanto eu acho que é. E ele já estava a meio caminho da porta. Este rei que o reino chamava de brando e distante. Este rei que, segundo todos os relatos, nunca havia sujado as mãos, segurando a ar aberta para ela com a fome simples de um homem que recebeu um quebra-cabeça que ele realmente queria resolver. Então ela lhe mostrou. Ela pretendia conduzi-lo por tudo como uma inspeção e terminar. Mas no momento em que entraram na longa e fria espinha da fortaleza, nos corredores, depósitos e pátios da guarda, que uma serva aprende sem nunca ser ensinada, algo nela que a sala nobre e alta estava estrangulando a noite toda começou finalmente a se soltar. Ela lhe mostrou os registros de requisição, onde 40 lanças eram encomendadas e 12 chegavam, mês após mês, e perguntou-lhe para onde ele achava que o resto tinha ido. Ela lhe mostrou uma rota de vigia com o nome duplicado no portão leste e lhe disse que eram 2 lobos parados onde um serviria, porque uma ordem havia sido dada 2 vezes e ninguém ousava cancelar a primeira. Ele não lhe deu a platitude real para a qual ela se preparou. Ele estendeu a mão para o livro contábil e disse, mostre-me quem assina quando o beta está ausente. E quando ela lhe disse, quem estiver mais perto do selo e se sentindo importante, ele riu. Uma risada real arrancada dele. E ela sentiu o puxão correspondente em sua própria boca antes que pudesse pará-lo. E odiou a facilidade com que veio. Eles estavam curvados sobre o livro à luz da lamparina, ombro perto de ombro, e ela tinha acabado de perceber o quão perto estavam quando ouviu. Um arrastar de pedra em couro na escuridão do pátio, onde as sombras se adensavam sob o muro. Ela ficou imóvel. Fique atrás de mim, ela sussurrou e o empurrou em direção à parede. E o rei tinha acabado de abrir a boca para fazer alguma piada fácil sobre sua terna preocupação, quando o virote da besta atravessou o ar onde seu crânio estivera e se enterrou na moldura da porta com um estalo úmido. Eles saíram da escuridão de uma vez. 4 deles, lâminas desembainhadas, rostos cobertos. E um lobo não cobre o rosto a menos que pretenda poder fazer isso de novo amanhã. Rena não pensou. A corrente já estava solta desde o ringue. E havia um prazer limpo e frio em não ter mais que fingir. Ela se colocou entre o rei e a primeira lâmina. Desviou-a, quebrou o braço que a segurava e seguiu em frente antes que o homem terminasse de cair. O segundo ela atingiu no joelho.
O terceiro veio por suas costas e ela sentiu mais do que viu, e se abaixou, e a lâmina sibilou sobre ela, e ela subiu por dentro de sua guarda e enfiou o cotovelo em sua traqueia. O quarto fugiu correndo e ela o deixou ir, porque um homem correndo leva uma mensagem de volta para quem o pagou, e uma mensagem pode ser seguida. O silêncio voltou a cair sobre o pátio. Ela permaneceu agachada, lâmina erguida, peito arfando, e só então sentiu a longa linha quente onde um deles havia cortado seu antebraço. Bem, disse o rei, exatamente de onde ela o deixara contra a parede, soando como um homem que assistira a uma peça medianamente divertida. Você sabe como proporcionar uma noite memorável a um lobo. Ela se virou para ele. Você não está surpreso. O sangue escorria quente de seus dedos, e ela mal notou. Alguém acabou de enfiar um virote na porta a uma mão de distância da sua cabeça, e você está fazendo piadas. Você sabia. Você sabia que esta noite poderia terminar assim, e me trouxe para um pátio escuro mesmo assim. A máscara agradável escorregou. Apenas por um momento. Eu esperava, ele disse baixinho. Há uma diferença. Quantas vezes? Ela deu um passo em sua direção e ele não recuou. Quantas vezes isso aconteceu? Diga-me a verdade, ou eu desço aquela colina esta noite e você pode encontrar sua própria faca. Ele sustentou o olhar dela por um longo momento. 3, ele disse finalmente. Esta é a terceira. Havia uma correia em minha cela na caçada que havia sido cortada quase por completo. Houve uma escada que cedeu sob mim, que nenhum guarda admite ter afrouxado. E agora isso, ele olhou para os 3 lobos gemendo na terra, e algo sombrio cruzou seu rosto. Todas as vezes eu escondi. Você entende por quê? Porque no momento em que minha corte souber que alguém está realmente me caçando e chegando mais perto, cada casa que já quis minha coroa sentirá o cheiro de sangue na água. E eu estarei morto em 2 semanas. Não pela faca, mas pela matilha que se reúne assim que sabe que a faca existe. Ele encontrou os olhos dela novamente. Então agora você sabe. Você é a única loba em Calmir que sabe. Isso é ou a maior confiança que já depositei em alguém, ou o maior peso que já coloquei sobre um estranho. Ainda não decidi qual. E você? Rena olhou para ele, este homem enlouquecedor, e não conseguia, por nada neste mundo, dizer se estava diante de um rei se fazendo de tolo, ou de um tolo que ela continuava confundindo com um rei. Ela não lhe respondeu. Ela enfaixou o próprio braço com uma tira de sua manga, recusando sua ajuda. E ela pensou, estou fazendo as contas agora. E a lista de coisas que não batiam já estava ficando longa. Por quase um mês. Foi assim que ela passou seus dias. Ela o observava porque observar era a coisa em que ela era melhor depois de lutar. E ela pretendia observar até entender exatamente o que ele estava escondendo. Porque um lobo que caçava importava, e um lobo que ria de ser caçado importava mais. O rei não cooperava. Ela fazia uma pergunta afiada e ele respondia com uma piada, ou desviava a conversa tão suavemente que ela não percebia até que já estivessem a 3 assuntos de distância. Ela o encurralava sobre o assassino, e ele lhe dizia que ela era magnífica quando estava desconfiada e falava sério, o que era pior. E o problema, o verdadeiro problema, a coisa que ela não conseguia colocar em nenhum livro contábil, era este. Quanto mais ela o observava em busca de perigo, mais ela se pegava simplesmente observando-o. A linha de sua garganta, quando ele inclinava a cabeça para trás contra o batente de uma porta à luz da lamparina, e como ela perdia o fio de sua própria frase e tinha que começar de novo. As 2 xícaras de leite quente com especiarias que ele levou até a fria muralha leste uma meia-noite porque ele havia notado, sem que lhe dissessem, que ela pegava a pior vigia para si e não contava a ninguém. O roçar de seus dedos nas costas dos dela quando ele lhe entregou a xícara e a forma como todo o seu braço se acendeu até o ombro e como ela quase a deixou cair e disfarçou olhando para a escuridão. Você não está observando as estrelas, ele murmurou perto, em uma voz destinada apenas a ela. São estrelas, ela conseguiu dizer. Não há nada para observar. Elas estão um tanto ofuscadas esta noite, ele disse. E ele também não estava olhando para as estrelas. Ele estava olhando para ela, abertamente, sem pressa alguma. E Rena, que havia enfrentado homens armados sem pestanejar, não conseguiu sustentar o olhar dele pelo tempo de uma única respiração antes de ter que desviar o olhar. Ele sorriu para sua xícara como um lobo que ganhou algo
e não disse nada. E a deixou ali no frio, com o coração batendo como um tambor de guerra. Essa era a parte insuportável. Não que ele pudesse estar mentindo, mas que ela não conseguia mais dizer o quanto era mentira, e que deitada em seu beliche estreito após as vigias tardias, com o corpo vibrando e o sono a um país de distância, ela não se importava. A situação chegou ao clímax, como essas coisas acontecem, nas primeiras horas da manhã, em uma sala vazia, quando ela estava cansada demais para manter qualquer coisa lá acorrentada. Ele a encontrou na antiga Arsenal, onde ela costumava sentar quando não conseguia dormir, o que acontecia todas as noites agora, e sentou-se no banco em frente a ela, como se já tivesse feito isso 100 vezes. Sem livro contábil, sem perguntas sobre a vigia. Nada. Ela poderia arquivar a visita sob apenas ele à luz da lamparina, observando-a. "O que você quer?" ela disse e saiu cru. Mais cru do que ela pretendia, todo o mês desgastado em 3 palavras. Descansar. Principalmente, ele disse, tem estado em falta. Não, ela estava de pé sem decidir, e suas mãos não estavam firmes. E ela não se importava. Todo dia você não diz o que realmente quer, e não me deixa em paz. E você me traz leite no frio, e me olha como, e eu não consigo continuar fazendo isso. Sua voz rachou completamente e ela deixou, diga que é o plano. Diga que você precisa de uma espada em que possa confiar e nada mais. Diga qualquer coisa que faça sentido, porque eu não fui feita para querer coisas que não posso ter, e você está me fazendo querer e eu não sei como parar, e isso vai me matar. Ela parou. Tarde demais. As palavras estavam no ar, na sala, onde ela não podia mais pegá-las de volta. Querer o quê? O rei disse baixo. E não havia tranquilidade nisso agora. Nenhuma piada. Nada além de um silêncio tão total que ela podia ouvir a lamparina crepitar. Não me faça dizer. Ela pressionou as palmas das mãos contra os olhos. Você sabe há dias. Você tem se divertido com isso. Ele se levantou. Ele contornou o banco do jeito que um lobo se aproxima de algo que ainda pode fugir. Mãos lentas, abertas, e parou perto o suficiente para que ela tivesse que levantar o queixo para sustentar seu olhar. E se eu simplesmente quiser você? Ele disse, não a lâmina, não a vazia, não a mentira perfeita. Você. E se for só isso, e não houver nenhuma segunda razão inteligente, homens como você não querem mulheres como eu. Saiu como um sussurro e ela estava olhando para a boca dele de novo e não conseguia parar. Você não acredita em mim, ele disse suavemente. Então me diga para ir, e eu irei. Eu sairei desta sala e nunca mais a incomodarei. E você pode manter sua corrente e seu silêncio e ser ninguém pelo resto da sua vida, segura como uma pedra. Sua voz baixou para quase nada. Ou peça-me para provar. A Arsenal estava muito quieta. Seu pulso estava muito alto. Prove, ela se ouviu dizer. Ele a beijou, e cada coisa cuidadosa na cabeça de Rena ficou branca e silenciosa de uma vez. Sua mão deslizou para o cabelo dela, e sua boca era quente e confiante, e não havia multidão para quem se apresentar, nem corte, nem coroa, apenas os dois, e a lamparina baixa e o fato súbito, total e avassalador dele. Seus joelhos esqueceram seu propósito. Ela fez um som contra a boca dele que a teria matado de vergonha se tivesse um único pensamento sobrando para se envergonhar. E então uma parte velha e cansada dela, a parte que lia o mundo quando o resto dela não conseguia, captou o que seu nariz nunca poderia captar em mais ninguém, porque ela era uma vazia, e vazias não exalavam nada, e ainda assim, pressionada contra ele, assim. Ela podia sentir rolando dele em uma onda quente e escura. Inconfundível, indefeso, o desejo dele por ela. Ela já havia sido desejada por suas mãos, por seu silêncio, pela lâmina sob a serva. Ela nunca, em sua vida, esteve no caminho simples e direto de um lobo que simplesmente a desejava desesperadamente. E isso dobrou sua resistência ao meio como papel molhado. Ela agarrou o colarinho dele e o puxou para baixo e o beijou como se estivesse pensando nisso há um mês, porque estava. Suas mãos encontraram sua cintura, a curva de suas costas, e a puxaram para perto, e ela tremeu da cabeça aos pés com o desejo naquilo. Isso não era o plano. Isso não era uma lâmina ou uma mentira ou um acordo feito em uma sala fria e cinzenta. Isso era apenas um homem a querendo sem motivo além de querer,
e que os deuses a ajudassem, ela o queria de volta. A lamparina queimava baixo. A antiga arsenal guardava seus segredos. E por uma noite inteira, pela primeira vez em 9 anos, Rena da Corça Cinzenta não era ninguém para ninguém. Ela era dele, e ela se permitiu ser, e o resto pertencia à escuridão e a eles. Ela havia montado guarda nas bordas de 100 festas. Ela nunca havia sido uma convidada em uma. Agora, aqui estava ela, em azul profundo, emprestado e belo, no grande salão da coroa de pedra, enquanto toda a corte fingia não encarar a serva que o rei havia feito sua noiva. Ela encontrou o olhar dele do outro lado da sala, e ele sorriu, lento e privado. O mesmo sorriso que ele lhe dera naquela manhã quando ela acordou em seus aposentos, e o nó apertado sob suas costelas se afrouxou. Você parece algo saído de uma canção, ele murmurou, aparecendo ao seu lado, a mão quente em suas costas. Eu pareço uma fraude em um vestido roubado. Você parece que é minha, ele disse, baixo, e seus olhos estavam quentes por inteiro, o que me torna o lobo mais sortudo do reino, fraude ou não. Ele encaixou a mão dela na curva de seu braço. Venha, deixe-me passear com você por todos os tolos invejosos neste salão, para que todos possam ver o que eu posso manter. A festa era para um convidado, ela soube. O guardião Auster, da Marca do Sol, cujas terras guardavam a única passagem para o sul, viera ao norte com seu filho para renovar uma antiga paz, e toda a corte brilhava com a atenção disso, porque um guardião que podia abrir uma passagem também podia fechá-la. E todos no salão sorriam com os dentes. O rei finalmente a levou para uma colunata onde a música diminuía e o ar frio da noite subia dos jardins. E por um momento, nenhum dos dois falou. Você odeia isso, Rena disse, observando-o. Ela passara os últimos dias aprendendo a forma de sua risada contra sua garganta, o jeito que ele dizia seu nome no escuro. E ela podia dizer agora, sem um nariz, quando ele estava e não estava se divertindo. Ele observava os dançarinos através do arco e seu sorriso fácil tinha ido para outro lugar. Ódio é uma palavra forte, ele disse. Você está mentindo. Ele riu surpreso. E então ele se virou para encará-la, e o charme saiu de seu rosto como uma vela apagada, e o que restou por baixo parecia cansado, jovem e muito sozinho. Eu estou, não estou? Ele disse. Eu faço isso desde os 19 anos. O sorrir, o atuar, ser exatamente o que eles precisam ver para que nenhum deles olhe muito de perto para o que eu não sou. Meu pai era uma montanha. Eu sou um lobo em seu casaco, segurando-o com as duas mãos e esperando que ninguém perceba que o casaco está vazio. Ele parou, balançou a cabeça, sorriu, mas era um sorriso fraco e não alcançava seus olhos. Ignore-me. Vinho de mais, ou de menos. Thorin. Ele encontrou os olhos dela e por um instante ela o viu se preparar, do jeito que sempre fazia quando alguém chegava perto demais de algo real. Ela estendeu a mão e tocou seu rosto. Sua respiração engasgou. O sorriso falso desmoronou completamente. Você não é o casaco vazio, ela disse baixinho. Você é o lobo por baixo dele, aquele que leva leite até uma muralha fria para uma garota que não conta a ninguém, aquele que queria ver seus próprios depósitos. Eu o observei por um mês procurando a mentira em você, e o homem que encontrei por baixo de todos os sorrisos. Eu gosto dele, eu gosto muito dele. Algo se partiu completamente por trás de seus olhos. Rena, ele disse, e sua voz ficou rouca. Então ele a beijou, feroz e grato, e algo perto de desesperado. E ela se inclinou para ele, para aquilo, e o mundo mudou sob seus pés. Não era o calor. Ela já conhecia o calor. O desejo, a atração derretida familiar. Isso era algo completamente diferente. Alívio e medo, e algo feroz e insuportavelmente eterno, um calor que se derramava pelo lugar onde eles se tocavam, e não era dela. Ela podia senti-lo, seus sentimentos, distintos e claros e totalmente estranhos dentro de seu próprio peito. E sob isso, subindo impossivelmente, um som baixo como uma corda tocada, uma nota, uma ressonância no centro dela que nenhuma vazia jamais havia feito em toda a história de sua linhagem caçada. A resposta. Rena se afastou com um suspiro, a mão voando para o externo, onde a nota ainda zumbia. Os olhos de Thorin estavam negros com aquilo, sua respiração irregular. Você? Ele começou, e todo o seu rosto estava aberto, espantado. Rena, aquilo foi. Eu acho que aquilo foi o... Ele deu um passo em direção a ela,
E ela viu em seu rosto o desejo, a necessidade desesperada de fechar o espaço e tocá-la novamente, para provar que era real. E todo o terror antigo nela, de 9 anos de profundidade. Cada lição de que ser desejada significava ser usada, e ser usada significava perder tudo, ergueu-se em uma única onda negra e fechou sua boca. Foi apenas um beijo, ela se ouviu dizer. Thorin congelou. Um beijo, ele repetiu. Seu rosto tremeu e depois ficou cuidadosamente, terrivelmente em branco. Sim, claro, provavelmente nada, mas sua voz havia mudado. Distante, magoada, e ela se odiou e não pôde voltar atrás. Um servo apareceu na beira da colunata com uma bandeja de prata, 2 taças de vinho, escuras como sangue velho ao luar. Vossa Majestade, ele murmurou e ofereceu. Thorin, ainda olhando para Rena com aquela brancura ferida, estendeu a mão para uma taça, e todo o corpo de Rena gritou errado. Ela não decidiu se mover. Sua mão disparou e derrubou a taça dos dedos dele, e ela se estilhaçou na pedra. Não, ela disse, e sua voz não parecia a sua. Ela já estava agachada sobre o vinho que se espalhava, e então ela o sentiu. A coisa que fez sua loba gritar, a coisa que ela, de todos os lobos do reino, foi feita para detectar. Sob o vinho e o carvalho, havia um cheiro que não era cheiro algum, um vazio, um buraco no ar, onde um aroma deveria estar. O vinho havia sido misturado com algo que não tinha cheiro, que se escondia da mesma forma que ela se escondia. Este é um veneno de vazia, ela sussurrou. E o frio daquilo desceu até o fundo, sem cheiro, feito para passar despercebido por todos os narizes neste salão. Ela olhou para ele, ajoelhada nos cacos de vidro e no vinho escuro. Só existe um tipo de lobo que sabe como fazer um veneno que não tem cheiro. Thorin, meu rei. Alguém neste palácio conhece as vazias, nos conhece, e acabaram de tentar te matar com nossa própria arte. Você não vai contar a ninguém, disse Thorin. Eles ainda estavam na colunata. O servo fugiu, o vinho se infiltrando preto entre as pedras, e sua mão havia se fechado sobre o pulso dela. Não para machucar, para segurar, e seu rosto passara de ferido para duro, do jeito que ela estava começando a entender que significava que ele estava fazendo os cálculos que o mantinham vivo. Ninguém, ele disse novamente. Nem a guarda, nem o guardião, ninguém. Há uma potência estrangeira a 15 metros de nós, com um exército que pode fechar a passagem sul. Se vazar a notícia de que alguém envenenou o rei Alfa sob seu próprio teto, em sua própria festa, na mesma noite em que ele deveria renovar uma paz, terei uma guerra antes que as velas se apaguem. Você me entende? Não, ela disse puxando o pulso para se libertar. Não, eu não entendo. Você quer que eu sorria, dance e finja que ninguém acabou de tentar te assassinar de novo? A 4ª vez agora? Sim, ele disse simplesmente. Thorin, alguém em sua casa sabe o que eu sou? Conhece a arte da minha própria linhagem. Isso não é mais um primo ciumento com uma faca de sela. Isso é alguém antigo, profundo e paciente. E eu não posso te proteger se você amarrar minhas mãos e me jurar ao silêncio. Eu sei. Ele a alcançou, e pela primeira vez ela o deixou, e ele a puxou contra o peito e pressionou a boca em seu cabelo. Você é brilhante e vê tudo, e é a melhor coisa que já me aconteceu, e estou pedindo que confie em mim desta vez, e me deixe lidar com isso do meu jeito, só por esta noite. Você pode fazer isso? Você pode confiar em mim? Cada parte dela, que ainda era a loba que construiu uma vida em não confiar em ninguém, disse não. Mas a nota ainda zumbia fraca sob suas costelas, onde a dele havia respondido a dela, e ela se ouviu dizer, tudo bem, eu prometo. E sentiu a mentira naquilo, mesmo enquanto saía de sua boca. Ele beijou sua testa, rápido e grato, e o calor fluiu pelo toque novamente. E então ele recuou, e a máscara deslizou suavemente para o lugar. O rei tranquilo, com tudo sob controle. Eu volto logo, ele disse, espere por mim. E ele voltou para a luz de seu próprio salão como se nada tivesse acontecido. Ela lhe deu uma contagem lenta de 30. Então ela o seguiu. Ela se manteve nas bordas, do jeito que nascera para fazer. Ela o observou sorrir, acenar e desviar das perguntas cuidadosas de um guardião com graça praticada. Ela o observou passar por uma porta lateral e observou o momento em que ele saiu da vista do salão, o sorriso cair de seu rosto como uma coisa morta.
Seu estômago despencou com isso. Ela o seguiu por 2 lances de escada até a espinha fria da fortaleza que ela mesma lhe mostrara, em direção às pequenas salas sem graça, onde um lobo esconde as coisas que importam. E seu coração subia mais alto em sua garganta a cada passo. Porque havia apenas uma razão para um rei se esgueirar para a escuridão sozinho na noite em que quase foi assassinado. A porta no final era a antiga sala de registros, onde os arquivos profundos da casa eram mantidos. Ela cruzou o último trecho da escuridão e a empurrou, abrindo-a sem fazer barulho. Torrin estava atrás da mesa de registros. Os baús trancados estavam abertos. Ele tinha um maço de rolos antigos em uma mão, e em seu rosto, capturado por uma única vela, havia uma expressão que ela nunca vira ali em um mês de observação. Não charme, não calma, culpa. Por um longo momento sem fôlego, nenhum dos dois se moveu. Rena, ele disse. Sua voz estava muito firme, muito cuidadosa. A voz suave que ele usava com conselheiros assustados, a que ele não usava com ela há semanas. Ele a estava usando com ela agora. Isso, ele disse, não é o que parece. Ele nunca hesitava. Em um mês inteiro, ela nunca o vira sem a resposta já, na ponta da língua, antes que você terminasse a pergunta. E agora ele estava atrás da mesa de registros com os rolos antigos na mão. E ele hesitou, e a hesitação lhe disse tudo e nada ao mesmo tempo. Diga alguma coisa, ela implorou sem palavras. Sua mandíbula se contraiu, seu estômago despencou. Alguém tentou colocar veneno em sua taça há 1 hora, ela disse. Você me jurou ao silêncio sobre isso, e então vem direto aqui para baixo, no escuro, sozinho, para vasculhar os registros profundos da casa como um ladrão em seu próprio cofre. Então me diga o que estou vendo, diga-me a verdade, porque estou sem palpites e quase sem confiança. Ele pousou os rolos lentamente. Eu tenho investigado Alder, ele disse. O nome não se resolveu em significado. Era apenas um som, e então não era, e todo o chão se inclinou sob ela. Alder, ela disse. Alder Highford, o mestre do ringue, o velho lobo que comandava a prova antes de Cororic, antes de ficar grisalho demais para isso. A lâmina do povo, o campeão da última guerra, amado em todas as tavernas de baixo nível em alto alcance, que uma vez, 9 anos atrás, encontrou uma criança vazia arruinada nas cinzas de uma propriedade queimada, e a acolheu e a ensinou em segredo tudo o que ela sabia sobre como acabar com um lobo e como desaparecer. Alder, que era a única coisa calorosa que restava em toda a sua vida. Alder, que a criou. Não, ela disse, não se atreva. Ele está sangrando a guarda para comprar lealdade na Cidade Baixa. Thorin disse, quieto e implacável. As lanças que nunca chegam, as rotas que se contradizem, a moeda que sobe na cadeia e morre, tudo deliberado, tudo fluindo para casas que me veriam morto, e um capitão do povo erguido em meu lugar, e os lobos que tentaram me matar. Ele olhou para ela e sua voz ficou gentil da pior maneira possível. Eles estavam carregando a moeda dele. Rena, todos eles. Não, ela disse, você não o conhece. Ele não é. Ele te encontrou nas cinzas, Thorin disse. Ele já te contou quem as acendeu? Ela parou de respirar. Você precisava de alguém próximo a ele. Ela ouviu as palavras saírem de sua própria boca, planas e frias, chegando um pouco antes da dor. Alguém em quem Alder confiava, alguém criado por suas próprias mãos. As peças estavam se montando agora, silenciosas e terríveis, quer ela quisesse ou não. É por isso que você me reivindicou na sala cinzenta. Você não precisava de uma lâmina que nenhuma casa possuísse. Você precisava da lâmina dele. Você precisava da única loba no reino que Alder Highford amava, virada em sua mão e apontada de volta para ele. Uma serva tola e bêbada quebrou um silêncio de 9 anos em seu ringue e lhe entregou a única arma em toda Calmir que poderia chegar perto dele, e você a pegou. Ele não disse nada. Ele sustentou o olhar dela e não negou. Diga que estou errada. Sua voz se partiu ao meio. Thorin, diga que estou errada. Ele olhou para ela por um longo momento e ela o observou procurar as palavras. E ele não disse que ela estava errada. Ela pressionou o rosto nas mãos. Ela tinha sido tão estúpida. Todas as perguntas. Quem segura o selo quando o beta está ausente? Quem assina os registros? Onde a moeda morre? Ela pensou que ele estava interessado em sua casa. Ela pensou que ele estava interessado nela. Tudo,
Ela sussurrou. Foi tudo uma mentira. Nem tudo. Ele contornou a mesa e ela recuou para o corredor, e ele parou imediatamente. Do jeito que ele parava para ela todas as vezes, e ela odiou que isso ainda a comovesse. Hannah, por favor, não vou fingir que a reivindicação não começou como uma forma de alcançá-lo. Mas deixou de ser isso na muralha, na arsenal, na colunata esta noite, quando sua alma respondeu à minha na frente de toda a corte, e você me olhou nos olhos e chamou aquilo de apenas um beijo. Aquilo foi real. A nota não mente, não pode. Por que você simplesmente não me perguntou? Ela disse. Se você suspeitava dele, por que não me contou? Colocou as cartas na mesa. Deixou-me escolher. Porque ele te criou. Sua firmeza finalmente se desfez. Porque cada crença que você tem sobre esta coroa, que é podre, que é cruel, que um lobo de alta linhagem olha para um de baixa e vê apenas uma ferramenta para ser usada e descartada, cada uma delas, Rena, é dele. Eu o ouvi pregar isso na Cidade Baixa com meus próprios ouvidos escondidos. E então eu ouvi sair da sua boca naquele ringue, palavra por palavra, o sermão dele em sua voz. E eu soube que se eu te contasse claramente, você nunca acreditaria em mim em vez dele. Você pensaria que eu era o mentiroso e eu tinha medo de estar certo. Aquilo a deixou em silêncio porque ela podia ouvir agora. Alder em 100 noites iluminadas pelo fogo, rangendo os dentes sobre os nobres e suas mãos macias e suas memórias curtas. Um rei nunca passa fome quando a colheita falha. Eles nos veem como ferramentas. Ela carregou as queixas dele em sua própria boca por 9 anos e nunca percebeu que não eram suas. Você deveria ter me contado, ela disse tremendo. Você me viu colocar meu próprio corpo entre você e uma lâmina. 2 vezes eu sangrei por você naquele pátio. Eu te deixei entrar em lugares que nunca deixei ninguém entrar. E em tudo isso você nunca me disse a verdade. Por que não eu, Thorin? Ele olhou para ela, e quando a resposta veio, foi quase um sopro. Porque eu não achei que você acreditaria em mim, e não achei que você confiaria em mim o suficiente para se voltar contra ele. E eu estava certo, não estava? Aquilo a atingiu como um tapa, porque não estava errado. Então ela alcançou a ferida mais antiga, a que estava lá muito antes dele. Não importa, ela disse, e sua voz virou cinzas. Você queria a arma. Você olhou para uma vazia e viu exatamente o que o mundo sempre viu. Uma lâmina que alguém deixou por aí. Útil, sem nome e fácil de apontar. Não uma mulher, nunca uma mulher, a arma. Eu disse a mim mesma que você era diferente. Eu me permiti acreditar por um mês que alguém poderia querer a loba e não o fio nela. E você sentou lá e me deixou acreditar. Porque uma lâmina que acredita corta mais verdadeiramente do que uma amarga. Não é isso que você é para mim, ele disse. E sua mão se ergueu, alcançando, os dedos se curvando para segurar sua mandíbula do jeito que fizeram na colunata. Não, ela recuou tão bruscamente que sua espinha bateu na pedra fria. Não diga isso, não agora. Não quando a única razão pela qual você está dizendo qualquer uma dessas coisas é porque eu entrei pela porta errada, na hora errada. Ela se virou para a escuridão do corredor. Ele disse o nome dela e a voz dele rachou, e ele disse, por favor. E há um envenenador à solta e um guardião lá embaixo e eu... E então ele se conteve e forçou palavras melhores. Eu preciso de você, ele disse. Por favor, eu preciso de você. E aí estava, mesmo agora, mesmo com todo o seu coração em pedaços no chão da sala de registros. Não me desculpe. Não, não posso te perder. Eu preciso de você. A lâmina necessária. Boa noite, Vossa Majestade, Rena disse e saiu para a escuridão. Rena. A voz veio das sombras na curva do corredor, quente, baixa e conhecida por ela como seu próprio pulso, e antes que ela pensasse melhor, ela estava se movendo em direção a ela, porque era a voz que a tirara das cinzas quando ela era pequena e a transformara em alguém que podia se manter em pé. Alder saiu para a luz fraca da tocha, grisalho, largo e firme, suas velhas mãos de lutador abertas ao lado do corpo, e seu rosto enrugado, vincado por uma preocupação que alcançou diretamente a criança que ela fora. Aí está você, garota. Você está branca como um cadáver. O que ele fez? Suas mãos pousaram nos ombros dela, quentes e pesadas, e foi quase mais do que ela podia suportar. Diga-me,
E porque doía demais para guardar sozinha, ela lhe contou que tudo tinha sido uma mentira, que o rei nunca a quisera, apenas a lâmina nela, apenas uma maneira de alcançar. E aqui ela parou, porque não conseguia forçar a última palavra a passar por seus dentes. Mas o rosto de Alder já havia se suavizado em tristeza. Eu sei, ele disse gentilmente. Eu esperava te poupar disso. Eu sei desde a primeira noite o que ele estava fazendo. Ah, Rena, me desculpe, ele suspirou. E o suspiro foi a coisa mais triste e gentil que ela já ouvira. E revirou seu estômago. Mas é pior do que você sabe, criança. Muito pior. Eu não sabia como te contar. Sua mandíbula endureceu. Esta noite na festa, o filho do guardião, o garoto, Owen. O rei o mandou pegar, envenenou-o, certificou-se de que o rapaz seria encontrado arruinado, para que o guardião não tivesse escolha a não ser entregar a passagem em vez de enfrentar a vergonha. Eu vi com meus próprios olhos. Não faz nem uma hora. Rena ficou muito imóvel. O rei era um mentiroso. Isso ela agora sabia como sabia seu próprio nome. Mas ela também sabia, mais profundamente do que saber, no lugar onde a nota ainda zumbia fracamente, que Torrin preferiria cortar a própria mão a envenenar o filho de um convidado para ganhar uma passagem. Não estava nele. Ela o observara por um mês. Ela vira a culpa tomar conta dele na sala de registros e vira como a culpa aparecia naquele rosto, e não parecia um homem que assassinava crianças. Parecia um homem envergonhado de uma mentira sobre um casamento. E então a rachadura, pequena, fatal. Não faz nem uma hora, Alder havia dito, mas fazia uma hora. O rei estivera na colunata com ela, com um veneno de vazia destinado à sua própria taça. E depois na sala de registros, onde ela arrancara seu coração. A linha do tempo não se encaixava. Não podia se encaixar. O que significava que o homem dizendo isso estava mentindo na cara dela agora mesmo no corredor, com suas mãos quentes em seus ombros. O homem que a criou. E de repente tudo o que Torrin havia dito se ergueu, reto e verdadeiro. A moeda, os lobos que a carregavam, o sermão dele em sua boca, a lâmina que Alder criara no escuro e que Torrin precisava virar em sua mão. E aqui estava Alder, virando-a para o outro lado, mirando-a de volta para o rei como a lâmina que ela passara a vida inteira se recusando a ser. Ela não deixou transparecer. Ela era uma vazia. Não mostrar nada foi a primeira coisa que ela aprendeu e o próprio Alder a ensinara, e agora ela a usava contra ele. Ela deixou seu rosto se contorcer na dor e na fúria com que ele contava. O que fazemos? Ela sussurrou. Seus olhos se aguçaram com satisfação por um instante antes que a tristeza voltasse a cobri-los. Nós vamos ao guardião agora, esta noite, antes que Thorin possa distorcer as coisas. Quando o guardião ouvir, o rei cairá. E há boas casas prontas para estabilizar o reino depois. A minha entre elas. Ele apertou seus ombros, mas não pode vir de mim, garota. Eles dirão que o velho mestre do ringue está tentando tomar a coroa. Tem que vir de alguém em quem toda a corte acreditará. Sua voz ficou suave, quase terna. Tem que vir de você, a própria noiva do rei. Se você disser que viu Thorin pegar o filho dele, nenhum lobo naquele salão duvidará de uma única palavra. Eles caminharam, e foi a caminhada mais longa da vida de Rena, porque ela tinha que entrar naquele salão e virar a armadilha dele do avesso, e ela não tinha nada para fazer isso além de sua palavra. E uma palavra errada colocaria o reino em guerra. O guardião havia tomado a grande sala do conselho na ala leste. Thorin já estava lá, sério e encurralado, e quando a porta se abriu e ele a viu entrar atrás de Alder, todo o seu rosto se iluminou por meio segundo. E então ele viu com quem ela andava, e a luz se apagou nele como um pavio apagado. Guardião Auster, disse Alder, curvando-se profundamente, em todos os aspectos o velho soldado honesto. Dói-me trazer isso diante de você. Mas seu filho foi injustiçado pelo homem à sua direita. E ele expôs tudo, a droga, o garoto arruinado, a passagem com a vergonha de uma criança. E o guardião se levantou da cadeira com a fúria branca de um pai. Isso é mentira, disse Thorin. Cada palavra é dele. Ele diria isso, Alder disse tristemente. Claro que diria. Mas a própria noiva do rei estava lá. Ele se virou e toda a sala se virou com ele para Rena, parada em silêncio perto da porta. É claro para toda esta corte que Rena ama o rei.
Ela tem todos os motivos do mundo para proteger o homem a quem está prometida. Ele estendeu a mão em direção a ela, gentil, confiante. Um pai apresentando uma filha amada. Então pergunte a ela, guardião, pergunte a ela claramente. Rena, criança, diga à sua graça o que você viu. Todos os rostos na sala se viraram para ela. O guardião inclinado para a frente, desesperado. Um pai faminto pela verdade. Alder, certo dela, já contando sua coroa. E Thorin, que acreditava que ela viera para enterrá-lo, que olhava para ela sem nenhuma esperança, apenas uma terrível prontidão para ser destruído pela única loba que ele havia injustiçado. Ela olhou para Thorin. Sinto muito, ela lhe disse sem palavras. Eu deveria ter acreditado em você. Então ela se virou para o guardião. Eu não vi nada disso, disse Rena. Porque nunca aconteceu. O capitão Alder Highford está mentindo para você. A sala ficou tensa, como a corda de um arco. Alder enrijeceu ao seu lado. Ele diz que aconteceu há menos de uma hora, ela disse, sua voz soando clara e fria pela pedra. Mas há menos de uma hora o rei estava na festa, e depois na colunata comigo, e depois embaixo na sala de registros. E ele nunca chegou perto de seu filho. Eu sei, guardião, porque eu estava com ele o tempo todo. Seu filho está ileso. Mande chamá-lo. Agora, neste instante, enquanto cada lobo nesta sala pode observar a porta e ver se ele entra inteiro ou não. O guardião latiu uma ordem, um guarda correu, e o rosto gentil e velho de Alder começou, muito lentamente, a mudar. E houve 3 atentados contra a vida do rei este ano. Rena continuou, mais rápido agora, antes que a rachadura pudesse se fechar. Havia veneno em sua taça esta noite, nesta festa, sob este teto. Eu mesma la derrubei de sua mão. E era um veneno de vazia, guardião, sem cheiro, feito pela arte antiga, a arte das lâminas silenciosas. Uma arte que desapareceu deste reino gerações atrás e agora é conhecida por exatamente um lobo vivo. Ela se virou e olhou para o homem que a criou, e seu coração se partiu mesmo enquanto sua voz se mantinha firme. O lobo que caçou os últimos das vazias até a morte e manteve uma viva e a criou no escuro para ser sua lâmina. Revista em seus aposentos, guardião. Agora, enquanto ele está aqui e não pode alcançá-los, vejam se encontram um pai injustiçado ou um livro de pagamentos e um frasco de morte sem cheiro. As grandes portas se abriram. O venda-marca do sol entrou, pálido, confuso, piscando com a atenção repentina e inteiramente, obviamente, gloriosamente vivo e inteiro. O guardião se virou para Alder, e seu rosto era terrível. Isso é histeria, disse Alder, e pela primeira vez na vida de Rena, ela ouviu o calor se quebrar em sua voz como gelo em um galho de primavera. A garota está perturbada. Ele envenenou a mente dela contra mim. Então uma busca não lhe custa nada, disse o guardião baixinho, e acenou para seus guardas, e Alder correu. Ele veio direto para ela, porque ela estava mais perto, porque foi ela quem fez isso. E ela viu a lâmina deslizar de sua manga meio segundo antes de ele alcançá-la, o velho saque baixo que ele havia treinado nela 1000 vezes no escuro. Mas esse era o problema de ensinar a uma vazia tudo o que você sabe. Ela se virou para ele, pegou o braço da faca pelo pulso, torceu-o exatamente como ele a ensinara a torcer, e colocou o velho mestre do ringue de bruços na pedra fria, com o joelho entre seus ombros, antes que ele terminasse seu primeiro passo. Ela se inclinou perto de seu ouvido, e suas lágrimas caíram na parte de trás de seu pescoço grisalho. Você me ensinou a rasteira, velho, ela disse. Você deveria ter se lembrado do que criou. Então os guardas do guardião o levantaram e o arrastaram para fora, e estava feito. A sala do conselho se esvaziou aos poucos. O guardião foi até seu filho e abraçou o garoto perplexo. Os conselheiros fugiram em nós apertados de sussurros para serem os primeiros a contar a história. Os guardas levaram Alder para as velhas celas sob a coroa de pedra. E então, como essas coisas acontecem, restaram apenas os dois no destroço da sala, o rei e a vazia, e um silêncio com coisas demais para conter. Thorin não se movera. Ele a encarava como se nunca a tivesse visto antes. Você salvou minha vida, ele disse. Depois de tudo o que eu fiz, você ainda... Eu vim para deter um traidor, Rena disse, e sua voz saiu plana e esgotada. Foi só isso. A luz em seu rosto vacilou. Rena, a resposta. É real.
Você sentiu esta noite na frente de toda a corte? Eu sei que sentiu. Uma vazia respondendo. Nunca aconteceu na história de sua linhagem. Significa algo. Significa nós. Não importa se é real. Ela se forçou a dizer, e isso lhe custou mais do que a luta. Você me reivindicou para alcançar o único lobo que já me amou. Você passou um mês sabendo exatamente qual ferida antiga pressionar, e a pressionou todos os dias com um sorriso. Uma nota sob minhas costelas não desfaz uma única hora disso. Ele recuou, e ela se forçou a continuar. Porque se parasse, ela quebraria. Esta noite, eu perdi o homem que me criou, e descobri que ele era um monstro que me fez. Não vou, no mesmo fôlego, entregar minha confiança ao lobo que usou a filha desse monstro para pegá-lo. Não tenho mais bravura para isso, não esta noite. Talvez nunca. Eu te amo, ele disse, e sua voz estava crua. Não me importa como começou. Isso não muda o que se tornou. Você é a coisa mais verdadeira que já... Não, ela recuou e cada instinto que possuía gritava para que ela o deixasse fechar a distância. Você pode dizer a resposta como se fosse uma chave que destranca tudo. Não é. Você teve um mês de verdade que poderia ter me dado, e Paeta, em vez disso, o gastou. Um vínculo não compra isso de volta. Ela foi até a porta e parou ali, uma mão na moldura fria, e não se virou porque não conseguiria fazer isso olhando para ele. Fico feliz que esteja vivo. Você será um bom rei, eu acho. Melhor do que eles sabem. Mas não posso confiar em você. Não sei se algum dia poderei novamente. Ela o ouviu respirar para responder. Ela não esperou. Ela saiu da grande sala do conselho e desceu pela fortaleza e saiu pelas portas por onde uma serva nunca deveria passar. E ninguém a deteve porque ela não tinha cheiro algum. E pela primeira vez na vida, ela foi grata por isso, porque significava que ninguém podia vê-la chorar. Ela era campeã do ringue há 6 meses e era boa nisso, e sempre soube que seria. A coroa de pedra era um lugar diferente agora. Alder estava nas celas profundas. Cororic e a podridão que os dois haviam infiltrado na guarda, cortados pela raiz, e a cidade baixa que amara o velho mestre do ringue, aprendera o que ele realmente era, e voltara seu amor lentamente para o jovem rei que o erradicara. Thorin havia feito tudo isso. Ele também fizera de Rena uma campeã, e a colocara sobre o mesmo ringue onde ela uma vez fora arrastada para ser ridicularizada. E então ele passara a maior parte desses 6 meses tentando e falhando em reconquistá-la. As flores vieram primeiro, um mês depois. Ela saiu de uma vigília ao amanhecer e encontrou todo o pátio de treinamento afogado nelas, seus próprios guardas sorrindo como tolos para ver o que ela faria. Mandem-nas para a enfermaria, ela disse, e para o asilo. Ele tentou a câmara do conselho em seguida, capturando seu olhar do outro lado da mesa de guerra, com um olhar que fazia algo esperançoso e incerto, até que ela olhasse de volta para os registros das tropas, e ele parou. E ele lhe escrevia 2 e 3 cartas por semana, de próprio punho. Ela jurou que não as leria e leu todas. Perto do final de uma longa página que ela jurara não terminar. Eu disse a mim mesmo que a reivindiquei para salvar sua vida e havia alguma verdade nisso. Mas a verdade sobre a verdade é que eu vi você quebrar um silêncio de 9 anos para poupar um garoto de um golpe. E eu quis, pela primeira vez na minha vida, ser digno de ser visto por alguém assim. Eu não a usei porque você era uma arma. Eu usei a arma porque fui um covarde em relação ao desejo. A nota não ajudou. Deixe um vínculo aberto e ele se aprofunda. Aprofunde-o e ele se firma. Então ela o manteve fechado, cerrado sob suas costelas, como um punho em volta de um carvão, e esperava que, se o matasse de fome por tempo suficiente, ele murcharia e a deixaria ir. Sila e Pel tinham opiniões, é claro. No 5º mês, eles haviam abandonado completamente a sutileza. Campeã, Sila disse com respeito. Ele resolveu o pagamento atrasado. Alder sangrou toda a guarda. Ele lhe escreveu 34 cartas que eu contei e vocês dois estão claramente infelizes. Fale com o homem. Fui usada, Rena disse, e pousou a pena. Não estou na fila para uma segunda vez. O ringue funciona bem. Eu gostaria de ser deixada em paz para fazer meu trabalho. Então, no 6º mês, uma carta chegou que era diferente. Rena, você se fez clara e tem todo o direito a isso, e eu vou respeitar isso agora, do jeito que eu deveria ter respeitado a verdade desde o início. Eu vou parar. Chega de flores, chega de cartas, chega de ficar esperando perto de portas.
Você está livre de mim. Fique bem e seja feliz, e saiba que o reino está mais seguro por tê-la nele. Thorin. Ela leu 2 vezes. Era exatamente o que ela queria há 6 meses. E não conseguia entender, sozinha na câmara da campeã, com o fogo morrendo, porque parecia tanto com uma perda. Ele manteve sua palavra. Sem cartas, sem flores, apenas um aceno nos corredores. Campeã, educado, e não frio, nunca frio, apenas acabado. E todas as noites o fio quente sob suas costelas se recusava a murchar. Não importava o quanto ela o matasse de fome. E ela começou a temer secretamente que tivesse cometido um erro terrível que não sabia como desfazer. E então, nas primeiras horas de uma noite comum, a batida veio, e Pel estava em sua porta com Sila ao seu ombro. Ambos, com o cinza particular de lobos que cometeram um erro muito grande. "O quê?" Rena disse já de pé. "O que foi?" "O rei", Pel disse, e sua voz rachou ao meio do jeito que tinha no primeiro dia em que ela o salvou. Ele sumiu. Não em seus aposentos, em lugar nenhum. Sem guarda, sem aviso, sua espada em seu suporte, seu manto em seu gancho. O quarto vazio. Ninguém o vê desde o 10º sino. Ele engoliu em seco. Campeã. Alguém o levou. Por um instante, Rena não conseguiu fazer suas pernas funcionarem. Então, 9 anos de treinamento assumiram o controle e ela estava se movendo, dando ordens. Acordem os rastreadores, o cheiro dele da câmara e de todos os portões. Silenciosamente, sem sinos, sem alarme. Eles se moveram e voltaram sombrios porque haviam captado o cheiro dele no portão leste e o perdido ali. Do jeito que um cheiro para quando um lobo está sendo carregado, ou quando um lobo está sendo muito, muito cuidadoso. Rena ficou no pátio frio antes do amanhecer, com o vento cortando através dela, e ela sabia que havia uma maneira de encontrá-lo, e ela sabia disso desde o momento em que Pel disse sumiu. Ela pressionou a mão em seu externo sobre a nota que ela vinha estrangulando por meio ano. "É dever", ela disse a si mesma. "Ele é o rei. Encontrá-lo é minha tarefa e nada mais." Não era só isso, ela sabia que não era. Ela abriu o vínculo, atingiu-a como uma porta arrancada de suas dobradiças em uma tempestade. Seus sentimentos fluíram através dela de uma vez. E o primeiro não foi terror, o que era estranho. Havia medo nele, sim, mas um pequeno medo nervoso, do tipo antes de um salto, e não do tipo sob uma faca. E sob o medo, absurdamente, impossivelmente, algo quente, teimoso e esperançoso, como um lobo que apostou tudo o que tem em um único lance e está esperando, com o coração na garganta, para ver como vai cair. Essa não era a forma de um homem sendo levado para a morte. Ela estava se movendo antes de terminar o pensamento, correndo a toda velocidade, seguindo a atração dele como uma corda pela cidade adormecida, descendo da coroa e pelas ruas baixas onde o amanhecer ainda não havia chegado, para o único lugar que seus pés haviam subido 1000 vezes. Ela parou bruscamente na grama revirada na beira dele e parou. O ringue, o campo de provas, e na primeira luz cinzenta, parado sozinho no centro do ringue, onde ela uma vez fora arrastada para ser ridicularizada, estava o rei Alfa de Calmir. Seu casaco fino havia sumido. Ele estava em uma camisa simples de desafiante, rasgada, e seu lábio estava cortado, e um olho estava escurecendo. E ao seu redor, em um círculo frouxo, estavam uma dúzia de seus próprios guardas, parecendo profundamente desconfortáveis. "O que?", disse Rena no silêncio. "Está acontecendo aqui?" Thorin se virou e a encontrou na beira do ringue, e seu rosto machucado se abriu em algo tão aliviado e tão indefeso que doía olhar. "Ah", ele disse, e sua voz estava grossa, e ele balançou um pouco nos pés. "Você veio. Eu não tinha certeza se a nota alcançaria. Eu tenho deixado seus guardas me derrubarem por quase 1 hora. Para ter certeza de que estava soando alto o suficiente para alcançá-la, ele cuspiu sangue na grama, quase alegre com isso. Eles são muito bons a propósito. Eu perdi todas as lutas. Esse era o ponto. Ela passou pelo círculo de guardas que recuaram agradecidos e parou a um braço de distância dele, no exato local onde ele havia ficado sobre ela pela primeira vez, 6 meses atrás, e perguntado seu nome. "Você se fez desaparecer", ela disse baixo e tremendo de fúria e algo mais. "Você deixou toda a coroa pensar que você foi levado. Você deixou metade da minha guarda machucada. Por quê? Por que você faria isso?"
Porque você não abriria o vínculo por uma carta, ele disse simplesmente. Nem por flores, nem por 6 meses de mim esperando em portas como um tolo. Você o tinha fechado tão apertado que eu podia sentir a parede dele do outro lado de uma mesa de guerra. E eu entendi finalmente que você nunca o abriria para um homem que está seguro, inteiro, real e no controle. Ele abriu as mãos rasgadas e machucadas, e os olhos cinzentos que ela vira pela primeira vez fazendo cálculos frios não estavam fazendo nenhum agora, abertos até o fundo. Mas você o abriria para salvar alguém. É quem você é. É a coisa pela qual você quebrou 9 anos de silêncio. Então eu te dei alguém para salvar. Eu me tornei, por uma manhã, ninguém, espancado e sem nome em um ringue. Exatamente como você estava no dia em que te vi pela primeira vez e entendi que estava arruinado, para que você me alcançasse e sentisse que não havia mais mentira em mim. Olhe, ele bateu em seu próprio peito sobre a nota que zumbia entre eles. Alto, desprotegido e verdadeiro. Sem máscara, sem ângulo. É tudo apenas seu. Rena podia sentir através do vínculo aberto. Fluiu para ela, claro como o nascer do sol. O medo e a esperança e os 6 meses de saudade dela que ele a deixou sentir, que pareciam como morrer lentamente. Sem esperteza. O lobo que escondia tudo, não escondendo nada, parado, ensanguentado e espancado no meio do ringue, onde toda a sua vida havia virado de cabeça para baixo. Você é um tolo, ela sussurrou. Um tremendo, ele concordou. Eu fui um covarde 2 vezes. Uma vez quando usei uma arma em vez de admitir que queria a mulher. E outra vez nestes 6 meses, deixando você me afastar com uma porta fechada, porque era mais fácil te perder lentamente do que arriscar ouvir um não na minha cara. Ele se ajoelhou então, não em um joelho como um rei, mas completamente na grama revirada do ringue, sentando-se nos calcanhares na terra onde os lobos inferiores sangravam, e olhou para ela. Então aqui estou eu, sendo corajoso finalmente, no único ringue que já importou. Eu sou ninguém. Não tenho nada que você precise. Você é a campeã e eu sou o lobo que você acabou de espancar, por assim dizer. Sua boca machucada se curvou e tremeu, e a bravata caiu completamente, e o que restou era pequeno, cru e totalmente indefeso. Escolha-me, não a coroa, a mim, o casaco vazio e tudo. Eu te desafio. Eu te desafio. Ela conhecia aquele desafio por dentro. Era a mesma coisa imprudente que se levantar em seu próprio peito, 9 anos de profundidade, e a fizera pousar uma bandeja e entrar em um ringue que ela nunca deveria entrar, na frente de toda a cidade, para poupar um garoto de um golpe. Ela olhou para o rei de toda Calmir, sentado na terra de seu ringue, indefeso, tudo o que ele tinha jogado na grama a seus pés, esperando para ver se ela o pegaria. Levante-se, ela disse. Seu rosto caiu. Rena, levante-se. Ela estendeu a mão e pegou sua mão ensanguentada e o puxou para cima, exatamente como ela havia puxado uma dúzia de guardas da grama ao longo de 6 meses. Exatamente como ninguém nunca se dera ao trabalho de puxá-la, e ela não soltou quando ele estava de pé. Não vou permitir que digam que a campeã do ringue deixou seu rei pedi-la em casamento, sentado na lama como um filhote espancado. Se você vai ser um tolo na frente de toda a minha guarda, seja um tolo de pé. O alívio que o dominou foi tão total que a nota entre eles brilhou com isso, e ela sentiu a sua própria responder finalmente, o punho em volta do carvão se abrindo completamente, 6 meses de calor faminto inundando ambas as direções de uma vez, até que ela não sabia de quem era a alegria. Isso é, ele disse cuidadosamente, mal ousando. Isso é um sim? É um pergunte de novo, ela disse sóbria e sem sangrar, e não com toda a minha guarda, fingindo que não pode ouvir cada palavra. Mas ela não havia soltado sua mão. E ela não soltou, e o canto de sua boca atraíra completamente. Pergunte-me de novo amanhã, Torin, quando você puder ficar de pé sozinho e descobrir. E o rei Alfa de Calmir, de olho roxo, lábio cortado e sorrindo como o tolo mais feliz do reino, disse, amanhã. Então, e levantou a mão dela até sua boca arruinada e beijou seus nós dos dedos na frente de cada guarda que ela tinha. E pela primeira vez em sua vida, Rena não se importou nem um pouco com quem via. Ele a pediu em casamento novamente no dia seguinte e no dia depois,
sóbrio e de pé do outro lado da mesa de guerra, até que Sila ameaçou renunciar por escrito, e na fria muralha leste com leite com especiarias esfriando em suas mãos. E uma vez com tantas flores que o pátio de treinamento cheirava num funeral de primavera. Ele a pediu mal e lindamente todos os dias. E todos os dias ela lhe dizia para perguntar novamente amanhã. Até que uma manhã perfeitamente comum, ela olhou para o homem sorrindo esperançosamente para ela durante o café da manhã. E a nota sob suas costelas cantou e ela disse sim. A cidade inteira saiu para ver. O jovem rei que ninguém levara a sério, e a vazia silenciosa que ninguém conseguira ver, que entrara em seu ringue como ninguém, e saíra como a única loba no reino sem a qual ele não poderia viver. Ele chorou durante a união. Ela sabia que ele choraria, mas a nota a entregou na frente de todos também, e ele riu dela através de suas próprias lágrimas. E ela parou de se importar com quem via. Você está presa a mim agora, ele murmurou quando terminou. Sem devoluções. Por que eu devolveria? Disse Rena. Fui eu quem te ganhei em um ringue primeiro, se você se lembra. E ela beijou o rei Alfa de toda Calmir, e pela primeira vez ela não discutiu sobre a última palavra.